quero abrir aqui uma pergunta, né? Quantos de vocês aqui e em casa gostariam de usar a internet como um caminho, uma ferramenta para levar sua mensagem, para conseguir ter mais autonomia também, recurso, para poder prosperar verdadeiramente você, a vida de outras pessoas? Quem aqui? Sim? Talvez essa pergunta não seja mais adequada, porque essa pergunta, obviamente, ela já vem naturalmente com sim. Quem quer viver melhor? A pergunta certa a ser feita, talvez, por que você ainda não fez? Por que você ainda não seguiu por esse caminho? E por que eu abro com essa pergunta? Vamos pensar uma coisa aqui. Hoje temos a internet, e graças à internet, o evento que talvez seria cancelado pelo lockdown está sendo possível de acontecer. Se eu te perguntasse agora, o que seria da sua vida sem a internet? Você consegue imaginar essa possibilidade? Talvez também uma pergunta que não seja cabível, sim ou não? A gente talvez perceba até que é um absurdo perguntar uma coisa dessa, vista a história que a gente tem de tantos e tantos poucos anos que a internet fez parte da vida de vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, você imagina a sua vida sem você estar usando ela como uma ferramenta para fazer negócios? Se a pergunta se eu fizer para você daqui 10 anos talvez seja tão absurda como a que eu estou fazendo nesse momento a respeito dela mesma. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente começou lá atrás, eu trabalhava no Walmart, alguém conhece o Walmart? O Walmart estava desbravando um caminho e eu tive a oportunidade de chegar no Walmart e resolver alguns problemas. Eu fui contratado para resolver problemas. E entre os problemas era como escalar aqui no Brasil. Eles não estavam conseguindo atingir um volume de escala como tinha nos Estados Unidos. E lá atrás, em 2004 para 2005, eles falaram de um tal de processo de marketplace. A gente vai para a internet e vai criar um modelo de uma célula no ambiente digital. Só que, gente, a gente está falando de uma época onde até a gente que trabalhava no projeto não estava entendendo ao certo o que a empresa queria. E foi muito legal, aprendi muito lá, mas não entendi muito bem do que eu estava aprendendo. E de tantas coisas que fiz, saí de lá como executivo com uma certeza, que eu queria empreender e que essa tal de internet seria um caminho para eu fazer negócios. Eu sou um homem executivo de negócios. Então, fui entendendo a internet, saí do Walmart. Deixei ali a segurança para um chamado para empreender, do qual a minha esposa, que vai aparecer algumas vezes aqui. E nessa sequência de histórias que eu vou contar para vocês, eu vou passar aproximadamente 10 chaves que me fizeram impactar hoje 100 mil alunos em mais de 60 países no mundo, e a maior parte das vezes sem aparecer. Quem aqui é alguém introvertido também, além de mim? Alguém mais? Não, todos são extrovertidos? É possível para a gente também. Tem caminhos para todos, e a internet é bem ecumênica nesse sentido. Enfim, em 2007, saímos e a tecnologia não existia, mas existia uma coisa muito interessante. As pessoas passavam na 25 de março, o grande comércio da época era vender lista de e-mail, porque o e-mail ele entregava. Você comprava a lista de e-mail e aí mandava uma série de informações para aquela base que você não sabia de onde vinha, oferecendo alguma coisa, um produto, um serviço, e algumas pessoas tinham sucesso e vendiam. A gente pegou aquela mesma tecnologia arcaica para a época e pensou, vamos fazer um algoritmo melhor para entender quantos e-mails estão sendo abertos, quantos não estão, quantas pessoas estão deletando sem abrir. E fui conseguir um amigo programador que cuidou dessa parte. A outra parte foi a primeira chave. Não adianta eu oferecer algo para alguém que não está preparado para receber a minha oferta. Então, o que eu fiz? Fui até a editora Abril, naquela época, dotada de uma grande base de dados de pessoas que assinavam suas revistas. Revistas essas separadas por temas. Nós temos a Men's Health, temos revistas de negócio, revistas de viagem, revistas de família. Então, peguei um daqueles lugares, aqueles nichos de mercado, e encontrei uma empresa e ofereci para ela. Vou fazer um tráfego qualificado para você. Vou mandar e-mails para pessoas que estão interessadas no seu produto. Como você tem certeza? Falei, deixa eu fazer o primeiro, você não me paga. Se você tiver resultado, você me paga a partir do segundo. Fui lá na editora Abril e loquei a base de dados dele. Muito cara, por sinal, e eu pagava para enviar sem receber o e-mail. Então, eu tinha que fazer uma coisa muito interessante, que o deles é mestre. E era provocar a pessoa a me fazer uma resposta. Porque a partir do momento que ela me respondesse, o e-mail não era mais da Abril e passava a ser meu. Então, a gente fez esse processo. Mandamos o e-mail, recebemos uma série de retornos. Eu lembro que aproximadamente 10 mil e-mails custava aproximadamente 40 mil reais o envio. E desses 10 mil, acreditem, quase 8 mil respondiam. Na época, o e-mail ele tinha uma responsividade enorme. E aí a gente descobriu ali um santo graal da época. Porque aqueles e-mails estavam tão qualificados que, na primeira resposta, eu não oferecia nada para ele. Eu fazia uma sequência a partir daquele e-mail que ele me respondia, entendendo sobre um problema que ele queria resolver.
eu contava uma história em 3 e-mails. O primeiro eu mostrava para ele que ele tinha um problema que ele não sabia. O segundo, que existia uma forma dele viver melhor. E o terceiro, a forma dele viver melhor podia ser mais rápida e mais econômica com a solução que eu tinha a oferecer. A gente fez essa solução para várias empresas, para nós, inclusive. Foi de turismo a venda de docinhos, bolos, porque eu podia também escolher uma demanda regional. Pessoas que assinam a revista Men's Health, que estão aqui a tantos quilômetros, e era o nosso tráfego da época. O negócio foi de vento em polpa, a gente foi crescendo e foi muito maravilhoso. Até que chegaram os proxies de e-mail, né, os protetores de e-mail. Naquele momento, 2 chaves foram importantes que eu uso até hoje. Todas que eu vou falar aqui, eu uso até hoje. Algumas ficam famosas até no marketing digital. A primeira delas, eu já falei, é importante a pessoa estar preparada para ouvir uma oferta. A segunda, eu tenho que ter um ponto de contato, ou mais de um ponto de contato com a pessoa. Essa é a minha base patrimonial mais rica, mais sólida de qualquer empresa. Naquela época, a gente oferecia, anunciava, fazia banner, e era muito caro, porque a gente não sabia quanto de um banner a pessoa tinha lido, ou se ela tinha pego só para guardar o seu chiclete e jogar fora. Na internet, não. A gente sabe se ela viu 25%, 50%, 75%, quanto tempo ela passou na minha página lendo uma matéria. Então, a gente começa a entender se aquela matéria é melhor ou pior. E aí eu tinha ali o ponto de acesso. E aí a gente começou a ir de vento em polpa. De repente, os proxies de e-mail ele mandavam uma confirmação para o meu e-mail para falar, é você que está enviando ou você é um robô? Mas era um robô. Então, eu tive que pegar diversas pessoas que tinham um trabalho incrível de abrir todos aqueles e-mails, colocar um número e dar OK. E o negócio começou a se tornar inviável. Isso de 2007 a 2010, estamos falando 3 anos que a gente conseguiu ter uma tecnologia. Aprendi a terceira chave. A internet, na mesma velocidade que ela acelera o meu negócio, ela se transforma. Então, time que se ganha, se mexe. Naquele momento, a gente teve que reconfigurar toda a forma de fazer negócio. Em 2010, fomos buscar o que estava acontecendo de tendência no mundo. E a gente descobriu um grupo de pessoas que estava se juntando nos Estados Unidos, que eram interessadas em uma mesma coisa e que elas faziam, então, uma compra antecipada em grupo de um mesmo produto. E elas tinham uma força semelhante ou, às vezes, até maior do que uma empresa. Elas eram um CPF. E aí, de repente, descobrimos que esse grupo de pessoas inspirou um grupo de empresários que construiu uma empresa chamada Groupon. Isso em 2010. E a gente olhou aquele modelo de negócio e falou, vai dar certo. A gente tinha um negócio local, na época, na Granja Viana, muito próximo aqui, e começamos a fazer algumas experiências de juntar pessoas dali do nosso comércio, e não ia para frente. E aí, em 2010, eu descobri 2 pessoas que estavam no apartamento da casa delas, tentando replicar o modelo de negócio que o Groupon tinha feito nos Estados Unidos. Eles moravam de frente à Copacabana, pegavam praia todos os dias, e era uma região urbana. Então, eles se chamaram de os peixes urbanos. E aí a gente foi até eles vendiam naquela época salão de cabeleireiro, basicamente restaurante e alguns serviços que custavam até R$50. Quando eu bati na porta dele e falei, tem um projeto muito legal para você. Eu tenho um produto que custa R$5.000 e eu consigo vender a 1.500. Ele falou, não, você não está entendendo. Aqui a gente só consegue vender baixo ticket. É um grupo de oferta onde a gente faz... Aí eu falei, tá, qual que é o ticket médio? Ele, R$50. O que é uma venda boa? Ele falou 300 vendas. Falei, então você está me falando que aproximadamente R$15.000 é um bom faturamento de uma oferta sua. Se a gente vender 10, a gente vai dar muito errado, certo? Sim, mas a gente faz o mesmo volume de faturamento. Ali eu aprendi que nós temos 3 formas de ganhar mais dinheiro e prosperar nosso negócio. Uma, vendendo para mais pessoas todos os dias, vendendo mais para as mesmas pessoas todos os dias e valorizando o ticket e o posicionamento da minha marca. A gente foi, depois de muita negociação, foram aproximadamente 6 meses para convencer eles a fazer um teste. A gente fez um teste sem avisar a audiência deles, sem colocar uma antecipação, e a gente soltou. O primeiro dia daquela oferta vendeu R$250.000. Era muito para a época. Era uma coisa assim extraordinária para uma venda na internet. Deu muito certo, validou, e eles vieram, então, qual que é o próximo produto? A gente criou um segundo produto e eu descobri mais uma chave lá. Quanto mais eu preparo a minha audiência para a compra e sou menos afobado no ato da venda, eu tenho mais clareza na hora da tomada de decisão do meu cliente. O que a gente fez? Por 15 dias veio criando desejo, falando sobre o destino ao qual ela receberia naquela oferta, naquele programa.
Nós preparamos ela, mandamos uma série de e-mails na base deles, colocamos anúncio no site e falamos, em algum momento acontecerá. E aí, 3 dias antes, falamos, falta 3, falta 2, falta 1, é amanhã. Eu cheguei na empresa, a oferta começou a rodar às 8 da manhã. Eu cheguei às 9, o telefone não parava de tocar, eu não conseguia abrir o computador, quando eu abri era 9h30, 1h30 de oferta, a gente tinha feito R$ 2 milhões. Isso estou falando em 2011, comecinho de 2011. A gente teve que fechar a oferta meio-dia e meia, com 4.800.000 vendidos, quase 15 mil famílias que tinham comprado o nosso produto, porque a gente não conseguia mais entregar. A oferta era para durar 4 dias, durou uma manhã. Qual foi o grande sucesso lá, do qual a gente usa nos lançamentos, ou nos funis, ou na venda de encapsulado, na venda de importado? Prepare a pessoa, crie desejo, fale sobre o que ela quer. O que ela quer? Anotem aí. Pessoas não compram produtos nem serviços. Elas compram um estado emocional. O que é um estado emocional? Por que a gente compra um terno que pode pagar R$ 200, ou um terno que pode pagar R$ 15 mil, ou R$ 50 mil? A mesma coisa com uma bolsa. Porque quando a gente põe uma bolsa, um terno, do qual a gente valoriza ao ponto de pagar esse valor, a gente chega numa reunião, por mais que a pessoa não saiba o que é aquele terno, o quanto pagou, você está num estado emocional diferente. Porque você se sentiu, naquele momento, transferindo as coisas que aquele pedaço de pano aparentemente tem. Então, você comprou um estado emocional na sua psique. A gente continuou com aquele projeto e foi maravilhoso. A empresa cresceu e a gente começou a acertar, e eram lançamentos semanais nesse valor, um pouco menor. A gente fez uma série de coisas, ajudou outras empresas, de repente descobriram o caminho que a gente estava fazendo. Na época, a gente prestava consultoria também, levamos o turismo para a internet, uma prestação de serviço que a gente fez com um grupo da CVC, a gente entendeu o mercado de negócio deles, levamos o turismo para a internet antes de existir as grandes empresas decolarem, etc. Antes, você tinha que ir lá na loja, na agência de viagem ou no aeroporto para comprar o seu bilhete aéreo e entender como comprar, às vezes, ligando para um hotel. Passou esse tempo, foi maravilhoso. Aí a gente estava com uma empresa bem grande, cheia de gente, e eu era jovem, minha esposa também, e a gente não entendia muito de gestão, né? A gente foi entendendo de expansão. E aí, de repente, tinha tantas pessoas lá, e eu aprendi mais uma lição. Eu, naquele momento, me pus na posição de conselho para poder pensar, olhar para os cenários futuros e construir outros negócios, porque eu entendi que o meu já estava consolidado. E a gente resolveu fazer uma viagem para entender e conhecer o mundo. Havia dentro de mim ainda um buraco, eu queria suprir algumas respostas. A gente viajou praticamente 50 países em 1 ano e meio. Quando a gente voltou, a empresa não existia mais. Ela estava quebrada porque não tinha uma cultura. E não tinha mais tempo de recuperação. A gente teve que ficar mais um tempo para entregar as coisas principais, e sobrou para a gente uma casa e R$ 7,5 milhões em dívida. A gente estava na casa, passou um ano, muito parecido, né, com a história de alguns que já vieram, mas parecido com o Denis, veio aquela situação de, cara, eu sou impostor, né? A vergonha do meu pai, da minha mãe, vergonha das pessoas próximas, não conseguia falar daquilo. Fiquei um tempo no meu quarto, deitado, até que a minha esposa foi até o quarto, levantou assim, com todo carinho, deu uns 3 tapas na minha cara, falou, pronto, já descansou? Agora levanta, senão a gente vai ficar sem comida. E, de fato, veio o dia que a gente ficou sem comida. Porque era muito difícil, a cabeça de um jovem, eu entendendo como que eu vou sair desse lugar, e não achava caminhos naquele momento. E aí eu descobri a importância de uma coisa. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer. Anotem essa chave, que acho que é a fundamental e não é a mais importante dessa história. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer. Só que isso que a gente sabe fazer, às vezes, ficou parado lá atrás. A gente aprendeu tantas coisas no meio do caminho, são coisas, às vezes, ainda não amadurecidas, não prontas ainda para serem continuadas. Aquilo que a gente sabe fazer é o que nos trouxe, lá na base, a começar essa jornada. Beleza, o que eu sei fazer? Eu sei entender rápido um problema e resolvê-lo. Tá, como que eu vou fazer isso ser um negócio? Primeira coisa, a gente estava na casa, o relacionamento ruindo, eu sendo péssimo pai, porque eu não tinha energia, né? A chave que não tinha, na verdade, ela não se vai, a gente esgota ela. E aí, em um momento específico, minha esposa foi fazer um treinamento, voltou do treinamento, eu estava com a mala pronta para ir embora, porque eu tinha vergonha até de ficar ali naquela situação, porque eu não sabia sair daquele momento. Aí ela abriu a porta do lugar, ela tinha ido para aquele treinamento para buscar a sua missão de vida. E ela abriu a porta,
falou: César, eu encontrei a sua missão de vida. Eu só preciso que você acredite e me deixe te provar. Eu não entendi, confesso, naquele momento o que ela estava falando, mas eu, pela primeira vez, senti uma verdade tão profunda no que ela dizia que eu, também tão perdido, aceitei entender o que era aquilo. E a gente foi, dentro daquela verdade, a gente escolheu sair da casa que a gente morava para ir morar de favor na casa da mãe dela, num quarto com as minhas 3 filhas, para poder economizar, para poder, com essa economia, estudar e se desenvolver nas coisas que o digital estava vivendo naquele momento. E a gente foi posicionando o que, na época, era o que eu sabia fazer. Lembra quando a gente volta, quando eu falei? Como psicoterapeuta, psicanalista, voltei para o consultório. Do consultório, comecei a dar treinamentos. Dos treinamentos, a gente foi usando a internet para posicionar. E a gente começou a crescer na internet, enchendo o consultório, valorizando a minha sessão, valorizando os treinamentos. E, de repente, começou a bater pessoas na minha porta falando: César, quero entender como você faz isso. Como que você está enchendo o seu consultório? Como você está... E aí eu percebi que, quanto mais eu começava a falar na internet, quem aqui já ouviu falar do Periscope? Foi a primeira ferramenta que eu usei para fazer live. E acho que um grande erro foi ficar lá por mais tempo. Né? Lembra que eu falei, as coisas se alteram muito rápido? Eu demorei para perceber aquilo. E aí eu estava no Periscope com uma certa audiência, o Facebook abriu live, e eu demorei. Não, isso aí não vai pegar. Anotem outra chave. A internet é tão rápida que vai aparecer uma rede social ou algum caminho novo a cada 2, 3 meses. E vão falar que ele não vai dar certo, até alguém fazer dar certo. E aí você tem a oportunidade de ser o desbravador desse lugar e voltar a explicar para as pessoas. Porque o princípio da liderança: corte o mato, encontre onde estão os ninhos de cobra, para poder conduzir outros com segurança a passar por aquele caminho que foi difícil em algum momento. E a gente começou, então, a ajudar algumas pessoas. Daquele posicionamento, eu fui voltando para a minha posição. A posição como uma pessoa planejadora, analítica, como a Mari falou aqui, são poucos, né, que aparecem, e eu queria ficar no meu espaço. Encontrei meu sócio na época, talvez alguns conheçam, o Dr. Juliano Pimentel. Ele me falou: me conta a sua história. Quanto você tem de caixa na empresa? Eu falei: a gente tem ainda uns 3 milhões negativos. Ah, por quê? Porque a gente faliu. Faliu quando? Faz 5 anos. Aí ele falou: sério? Quero ser seu sócio. Eu não entendi a maluquice dele, mas aceitei, topei, e a gente está até hoje nesse negócio. O ponto mais interessante nesse momento é que a gente estava lá, construindo o negócio e faltando dinheiro. E aí eu consegui entrar numa consultoria para salvar uma indústria, usando a internet, que tinha feito uma fusão mal feita. E a indústria começou a se recuperar, acabou a minha implantação, e o rapaz falou: César, quero que você continue na empresa e assuma a posição de CEO. O salário de R$60 mil, tinha benefícios, e, gente, eu estava morando ainda lá na casa da minha sogra, com as minhas filhas. Só que eu já tinha achado o caminho, já tinha escutado o meu chamado. Na hora eu enchi assim a cabeça, falei: meu Deus, né? Eu olhei os 2 cenários muito rapidamente. Sabe aqueles 3 segundos que passam? 2 histórias e 2 destinos diferentes para a sua vida. Aí eu falei para ele: olha, eu agradeço muito a sua oferta, eu vou declinar, porque eu estou realmente fazendo um projeto da minha vida. Eu entrei no carro, eu fui chorando até em casa, cheguei e falei para minha esposa: eu acho que eu fiz merda. Ela: por que você fez merda? Não, eu tenho certeza. Quando eu contei a situação, a gente parou naquele dia, conversamos, a gente tinha algumas coisas muito urgentes para resolver, e a gente tinha a nossa casa. Uma casa que a gente construiu para viver o resto da vida, que estava fechada. Vamos vender ela pela metade do preço? Né? E ela falou, e ela ficou uns 6 meses. Vamos vender pela metade do preço, vende rápido. A gente pega o recurso. Sabe aquela agora história? Anotem aí. Você pagaria para fazer alguma coisa? É o seu chamado, sim ou não? Aquele momento, Deus, se jogar jogo de carta, ele falou truco. Porque ele perguntou assim como ele fez com Abraão: qual é o seu maior desejo? É um filho. Ele dá Isaac para Abraão. Em algum momento ele vem: preciso que você me entregue seu filho. Preciso que você me entregue tudo o que você tem. Porque o caminho que você vai seguir, eu preciso realmente saber se você está comprometido com o que você já escutou. Né? Ele já tinha recebido um chamado. E era tudo que eu tinha na minha cabeça. E olha que louco, porque tudo que eu tinha, eu vim sem e irei sem. E a gente acha que essas coisas nos definem. E quando eu coloquei tudo que eu tinha, eu dei um passo de fé que
internamente não dava mais para voltar, porque realmente eu já tinha escolhido a jornada. Não era só perceber que aquele era um caminho. Eu escolhi aquela jornada. E a gente foi construindo, com duras penas, essa recuperação. E em 2018, a gente teve uma oportunidade bem legal de poder mentorar várias pessoas que estão no digital, nomes bem legais aí, que estão fazendo um trabalho grande. A gente conseguiu ter um resultado muito legal na nossa empresa. Hoje, qual que é o segredo para estar no digital de maneira sólida, gente? É você construir o futuro, não é viver o presente. Porque você está vivendo o presente, você está vivendo um futuro que outro já construiu. E os caminhos eles vão funcionar por um espaço muito menor de tempo. Se você constrói o futuro, você vai dar o caminho para aqueles que estão fazendo hoje chegarem em você daqui 3, 6 meses, 1 ano. Hoje as pessoas lançam no Brasil, muitos querem ir para lançamentos digitais, funis de venda, sim ou não? Hoje, pessoas que estão realmente prosperando, levando e transformando o maior número de pessoas, estão lançando pelo menos em 10, 20 países ao mesmo tempo, em língua espanhola e língua inglesa. Pessoas que aprenderam que a solução que o cliente precisa é muito mais importante que a minha cara. E, gente, já trabalhei com um especialista gigantesco, que estava com milhares, milhares, milhares de pessoas na live, e conseguiu chegar, sabe, no ápice do que seria a consagração da sua jornada, e caiu pela vaidade. E caiu por se confundir no processo. Ninguém abençoa ninguém a não ser o nosso Criador. E aí alguns falariam, não estou falando de religião. Não é religião, né? É sobre o dono de tudo isso. E aí eu aprendi lá em 2018 a olhar o que seria escala, porque a gente quase quebrou de novo. Por quê? Porque eu dizia sim para tudo que aparecia. Nossa, eu preciso ajudar. Olha, César, por que porque ele precisa de ajuda? Era sim, sim, para todo mundo. E a gente começou a não ter vida, começou a trabalhar 15, 18, 20 horas por dia, acordar 4 da manhã, dormir meia-noite. Não é exagero, quase todos os dias, sem descanso. Tem pessoas aqui do time, a gente veio incansavelmente dizendo sim para tudo, não para a gente. E não é para a gente, mas é para a nossa história. E a gente se atropelou no meio desse processo todo. Foi um complexo. E eu aprendi uma coisa. Acho que é uma das maiores chaves daqui, tá? Viver é decidir, e decidir é saber jogar fora. Decidir é saber dizer não para as boas oportunidades que a vida vai te trazer, porque nem toda oportunidade lucrativa deve ser aproveitada. Você só pode colher aquilo que você plantou e semeou. E, às vezes, por ter plantado e semeado uma árvore de maçã, vai aparecer uma parecida, que é uma goiaba. Você não tem o direito de colher aquele fruto, porque você plantou maçã. Mas a árvore é parecida, né, vai parecer que você que você é dono daquela fazenda e você vai tentar colher uma fruta que não é sua. Só que aí você pega uma fazenda que tem que ter um cultivo diferente, que o tipo de solo é diferente, que a temperatura é diferente, que o bichinho come de forma diferente, e você não sabe cuidar de uma goiabeira. Você sabe cuidar de uma macieira. Aí a goiabeira acaba, quando você vai voltar lá, deixa eu pegar uma maçã. Sobrou uma, um pouquinho esmilinguida, você pega ela do pé, e aí fala, agora eu vou me comer aqui para pegar energia, e aí você come e esquece que tem, às vezes, 3, 4 frutinhos lá, você vai plantar de novo para recomeçar, e a gente acaba indo pecando pelo excesso. Para finalizar, e deixar vocês a chave mais importante, quando a gente aprendeu a dizer não, né, para as coisas, não é dizer não para você. Você, no compromisso da sua responsabilidade, viver o seu chamado, a proposta que o João convida vocês intimamente a realmente olharem de maneira intensa, é saber onde você é mais útil, onde é mais confortável caminhar. E se você entende isso, você vai entender que entre uma vida próspera e uma vida sem nada, é fácil decidir sim ou não. É a prosperidade. Mas o que é a prosperidade que você escolhe viver para você? O que é essa prosperidade? A gente viu história de pessoas com dinheiro e que se sentiam sem nada. História de pessoas que não tinham dinheiro e sentiram-se também sem nada. O que é essa prosperidade? Se você tem uma clareza de qual é a sua habilidade, a sua grande contribuição, você vai também saber até quanto você está disposto a pagar. No final dessa história, eu percebi, gente, diversas pessoas nos lançamentos que a gente faz, nos funis introvertidos, a internet oferece, como antes, preciso fazer alguma coisa para ter uma segunda renda. O que as pessoas faziam no passado? Buscavam alguma forma de vender algum produto, sim ou não.
A gente tem hoje infinitas formas de fazer isso. Vou dizer que 50% ou um pouco mais da nossa renda hoje na empresa vem de coisas que a gente não aparece e que entrega soluções incríveis, com depoimentos incríveis, que as pessoas nem sabem que somos nós, às vezes, que estamos vendendo por trás daquele produto. E outros que a gente encontra, grandes sonhos, né, grandes sonhadores, leva a voz a sonhos incríveis. A chave final, gente, é que a gente só vai patinar na vida e só vai perdurar ou amargurar ali tristezas ao longo do processo se a gente estiver preocupado com aquilo que é perecível. Sabe o que é perecível? É a gente acordar a semana pensando nos boletos que tem que ser pago. A gente acordar naquele dia preocupado só com a nossa própria experiência. Às vezes a gente esquece, chega do trabalho cansado, se dá o direito de sentar, ligar a TV, dar um cala-boca para o filho e falar assim: "Tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Menino chato, olha lá, não tirou sua nota." E a gente esquece que o ponto final não é o dinheiro. Porque quem sou eu como pai, como marido? Quem sou eu para a minha sociedade? Quem sou eu na minha vida espiritual? Quem sou eu na história que vai ficar além do meu tempo? Porque as pessoas confundem o legado com algo que fica para o meu filho, ou que fica para alguém. Legado não é o que fica para alguém. O nome disso é herança. O que fica em alguém é a história que você construiu, a biografia que você, de fato, teve coragem de executar. Lembra Pedro, quando ele foi chamado por Jesus? Ele escutou Jesus. Ele começou a andar sobre a água. Pedro era um pescador. Não era um pescador de manjubinha. Era o grande pescador que levava toda a providência de comida para a vila. E, de repente, ele estava caminhando ainda com temperamento. Quem é esse cara que está mandando andar sobre as águas? Aí falaram para ele: "Cara, você vai se afogar, você está maluco, o que você está fazendo?" Ele escutou os homens e ele afundou. Ele levantou e continuou no caminho dele. Acabou, Pedro foi. História bonita, sim ou não? E quem ficou? Que fez o quê? A gente já parou para pensar? Porque ficou um saco de peixe na praia. As pessoas não sabiam pescar. Talvez elas se bateram para levar 2, 3 peixes, porque elas estavam preocupadas com o quê? Com o perecível. Com aquilo que eles iam ter naquele dia. Eles esqueceram do que é o eterno. Quando você focar mais no que é o eterno, você vai saber para quem você está fazendo a obra, que aí não tem a ver com você. Porque a prosperidade é fazer o mundo ser maior. É você lembrar que você nasceu no 6º dia e não no 5º. Porque aí você não vai viver como uma criatura que está sobrevivendo afoita, precisa de comida, precisa da caverna, precisa da proteção. Você vai lembrar que você veio para criar. E eu convido todos vocês a mergulhar na jornada que o João está convidando vocês, ao longo da semana também, nas aulas que ele vai dar. Não só encontrar o seu chamado, mas ter a audácia de viver o que você veio para ser. Muito obrigado.